Olá André, vamos começar a correção do seu exercício E3. Essa verificação eu vou começar vendo as atividades recém-inseridas no seu projeto. Para fazer isso, eu vou no nosso modo mais simples, que é o 005, que me facilita ver aqui as atividades. Então nós temos que, dentro dos seus pacotes de gerenciamento, você inseriu as atividades. Elas inclusive estão designadas aqui por verbos, né? Pelo menos assim deveria ser. Então, ó, entrega deveria ser entregar índice, no caso, né? Entregar layout, que elas são ações, certo? Depois você verifica se tem mais alguma nessa característica. A quantidade de atividades dentro de cada pacote de planejamento ficou reduzida. No caso, duas. O ideal é entre 4, 7, 8, entre 4 e 9, assim, atividades dentro de cada pacote de planejamento. Então, talvez você possa sintetizar esses pacotes de planejamento, não, né? Estou falando pacote de trabalho. Esses pacotes de trabalho, em vez de 2, fazer um só com todas essas atividades, essas 4 ou essas 6, ok? Não tem problema. Ficaria até melhor. Ou então incluir mais atividades. Aí fica a seu critério como fica melhor para você gerenciar isso. Bom, vamos anotar o primeiro número, que é o 29. E vamos continuar a verificação passando para o modo 15, porque aqui você deveria ter inserido esse campo estrutura org, onde você imitou nível org 1, 2 e 3 feito pelos campos texto com um campo estruturado, com o outline code. Para ver essa configuração, eu venho aqui em Tools, Customize, Fields, vou escolher Outline Code 10, que você renomeou, dá uma olhada no seu lookup. Então, aqui não vai dar, peraí, arrasta isso para cá, lookup, pronto, para poder ver que nós tínhamos presidência, desenvolvimento, processo e depois alguns outros. Então nós temos presidência, desenvolvimento e processo e mais alguns outros, inclusive com uma descrição aqui. Legal. Além de fazer isso, e você teve que editar a máscara, né, incluindo 3 níveis de caractere, você deveria ter prestado atenção nessas duas marcações. No caso, a de cima, caso esteja marcada, deixa que, caso eu escreva alguma coisa aqui, essa informação vai ser incluída no seu lookup. Então nós deixamos desmarcado, porque isso não é legal. Caso alguém cometa algum erro de grafia, isso não deve vir para o lookup. E a segunda deve ficar marcada, porque ela deixa que seja selecionado somente elementos que não tenham níveis subordinados. Está vendo aqui que você possui nível org 1, 2 e 3? Então é plausível que você tenha na estrutura org também 3 níveis. Então ele vai deixar somente ser marcado esses 3. Marcando esses 3, ele traz a hierarquia, mas só deixa marcar esses 3. Caso isso fique desmarcado, você poderia ter selecionado somente a presidência ou somente desenvolvimento, e ficariam 2 ou um nível só nessa estrutura. Certo? Então, parece estar correto. Você não inseriu para os marcos. Muito bem. Só essas duas aqui que deveriam ter. Eu vou fazer isso aqui então. Certo? Porque no nosso próximo modo, que é o primeiro modo do E3 específico, o 35, nós temos a estrutura org justamente separada por esse campo. Tá vendo? Aqui no 25, nós temos pelos 3... Cadê? Por que o 25 não está apresentando ninguém? Se não está apresentando ninguém, eu corrigi no seu exercício anterior. E você deveria ter corrigido. Vamos ver aqui. Project, filtro. Por causa do filtro. Já sei. 15.
O filtro 25, ele manda excluir tudo que tenha esses 3 campos vazios. E você não preencheu o nível org 1, 2 e 3 pelos campos texto para as atividades. E isso deve ser feito. Inclusive, nós vamos usar o nível org 3 mais para frente no curso. Então, isso deve ser preenchido. Tá, ok? Não somente pela estrutura, mas também pelos campos nível texto. Porque aí o filtro não vai pegar lá. 35 está aqui. Inclusive o 35 não tem filtro. Caso eu aplique o 25, vai sumir tudo, né? Então não vou fazer isso. Vou simplesmente minimizar aqui, que aí eles somem. Aqui no caso os marcos. Porque marco não tendo nível org, ele fica no value aqui em cima. Bom, você vai anotar o número 30 e eu vou passar para o modo 45, que é um modo combinado. Isso quer dizer que ele apresenta 2 modos, um na parte de cima e um na parte de baixo, sendo que a parte de baixo está subordinada à parte de cima, apresentando informações referentes ao que você selecionar na parte de cima. No nosso caso, é o 45 asterisco, asterisco porque ele não aparece no menu, tá vendo? Não está no menu. E embaixo o Task Name Form, onde você corretamente selecionou o campo Notes para ser apresentado. Então, selecionando em cima, aparece o Notes embaixo. Obviamente, o Notes daquilo que você inseriu. No caso, nós deveríamos ter Notes para todos os elementos da EAP mais atividades. As atividades inclusive. Isso ficou faltando aqui no seu projeto. Faça para pelo menos 2 ou 3, como exemplo, o Note, a descrição, né, no Note. Bom, visto isso, eu vou comentar todos esses campos dessa sua tabela 45. Tabela essa que, inclusive, vamos dar uma olhada por aqui. View Table, More Tables, 45, vou editar e conferir os campos, que são ID, Unique ID, texto 27, que você renomeou para código da atividade, muito bem. WS, predecessor, name, pacote de trabalho, sucessor, tipo, dirigido ao esforço, contato, milestone. Tá faltando... não, tá aqui o pacote de trabalho, que é o flag 16. Flag 16, pronto, tá aqui. E termina em summary, aparecendo no menu, muito bem. Bom, os 4 primeiros campos, esse não posso selecionar, mas esses 4 aqui, servem para você identificar os elementos da sua EAP mais atividade. A ID mostra a ordem dele nessa hierarquia toda. O código da EAP, né, que é o nosso WS, nós vimos na outra aula. Então nós temos ainda o Unique ID, como o próprio nome diz, é um ID único. Ele mostra a ordem de criação das linhas no seu projeto. Por exemplo, essa foi a primeira linha que você criou, essa a segunda, essa foi a terceira, certo? Essa aqui foi a 10ª, e eles nunca se repetem. Se eu criar aqui uma linha, alguma coisa, essa foi a 83ª, e nunca mais existirá uma linha com esse Unique ID. Se eu fizer outra, é a 84ª. Eu deletando, elas nunca voltam a aparecer, nunca mais. Mesmo que eu escreva a mesma coisa aqui, linha, já é outra, certo? E nós temos ainda um campo texto, um campo livre, onde você poderia criar um código qualquer, ilimitado na forma de caracteres aqui, e sem seguir o padrão da WBS. Então seria um código qualquer que você criaria, certo? Bom, predecessores e sucessores vamos falar daqui a pouco. Nós temos ainda aqui o flag 16 que você renomeou. Botão direito, Customize Fields, flag 16, renomeado corretamente. Então, o flag é um campo onde você sinaliza sim ou não para qualquer coisa, no caso desse campo livre. Então você disse aqui, marcando manualmente, o que é e o que não é pacote de trabalho no seu projeto. Então, por exemplo, supervisão é, controle é, implementação não é. Muito bem. Lembrando que pacote de trabalho é a última subdivisão de produtos antes das atividades no projeto. Então, teste de estresse é e teste de aceitação também é. Tá ok?
todo pacote de trabalho é um produto, mas nem todo produto é pacote de trabalho, certo? Por exemplo, busca é produto, mas não é pacote de trabalho. Aqui em tipo da tarefa, o padrão na etapa de planejamento é deixar fixed duration, muito bem. Nós pedimos que alguns estivesse fixed units ou fixed work, no caso para título de exemplo. Eu estou vendo aqui fixed duration, fixed units, não estou achando fixed work. O que eu vou fazer? Vou aplicar um filtro e vou marcando aqui. Cadê? Sai. Aqui procurar fixed work e não acho. Então eu vou incluir aqui um fixed work. Posso inclusive mostrar que todo fixed work é dirigido ao esforço. Os outros devem ser deixados de lado. Todos eles no. Tá certo? Continuando, posso tirar esse filtro. É o autofiltro. Nós temos responsáveis. Você incluiu, deixa eu ver, incluiu para todas as atividades os responsáveis por elas. Lembrando de não preencher ainda para os marcos. Muito bem. Aqui, falando deles, marcos, nós temos um campo que parece flag, né, mas serve para marcar o que é e o que não é marco. Então, se eu pegar essa atividade e marcar sim, ela vira marco. Deixando não, ela não é marco. Além de você escolher o que é marco e o que não é, você pode ver, né, isso é interessante, o que é e o que não é. Repare que quando eu marquei, a formatação do texto foi modificada. Por quê? Porque você veio aqui em Format Text Styles e pediu para todas as atividades não críticas e todas as críticas ficarem azul marinho, além dos marcos, cadê milestone, ficarem azul petróleo itálico. Muito bem. Isso é diferente de você selecionar o que você quer, vir em Format, Fonte e dizer que o fundo vai ficar amarelo com a letra vermelha e negrito. Essa é a formatação que nós estamos acostumados. Selecionar o que você quer, formate, fonte e modificar. No caso, a formatação que nós pedimos para você fazer, você fez corretamente, é essa aqui do Textiles, que era mais automatizada. Isso serve inclusive para qualquer coisa nova que eu crie. Eu criei aqui uma atividade, então ele ficou azul. Mas se eu disser que isso é um marco, já fica na formatação também que nós queremos. Muito bem. O último elemento é produto, o campo summary, onde ele diz sim ou não para o que é e o que não é summary. No caso, nós não podemos modificar isso aqui. A única forma de modificar essa apresentação, de sim para não, de não para sim, é transformar pela itemização alguma coisa em summary ou deixe fazer aqui o summary. Por exemplo, Alt Shift setinha para direita. Não, isso não vai me ajudar. Deixa eu voltar para o que era. Deixa eu pegar isso aqui. Fazer isso. Por exemplo, eu fiz com essa que essa não virasse mais summary, não fosse mais summary, e transformei essa em summary. Então isso aqui, obviamente, também muda. Certo? Bom, vamos partir agora para a verificação do sequenciamento no seu projeto. Então, nós temos aqui os predecessores e sucessores. E vamos lembrar que todos os seus elementos da EAP, os milestones e as atividades, devem ser sequenciados, sendo que summary não. Summary não pode ter predecessor nem sucessor. Então, vamos ver isso dessa forma aqui, ó. Selecionar autofiltro, vou pegar produto e dizer sim. Então, ele está me apresentando somente os produtos no seu projeto. Eu posso ver que toda a coluna de predecessores e toda a coluna de sucessores não está, quer dizer, está vazia. Então, deixo fazendo muito bem. Além disso, eu vou marcar aqui, pedir para apresentar todos que têm predecessores vazio. Então, nós temos início do projeto, que realmente, obviamente, não tem predecessor, todos os summary, mas início da homologação, que é ID 45. Ele deveria ter um predecessor. Então, deixo fazendo isso, eu vou no ID 45. Cadê? Isso aqui.
vejo que isso deve vir antes disso, não sei se é, mas eu acho que é, e correntinha, agora ele tem um predecessor. Vou fazer a mesma coisa para os sucessores. Vazio aqui, eu vejo que esses, ó, não tem, não tem, não tem. Esses dois aqui eu faço isso. E vou ver o ID 33 e 42. Vamos ver se eu lembro. 33. Aqui. Vou fazer isso. E 42. Que é isso aqui. Correntinha também. Pronto. Agora todos os produtos estão corretamente não sequenciados. E todas as atividades e todos os marcos possuem predecessores e sucessores. Isso garante que a sua rede esteja fechada, certo? Então, vamos dar uma olhada no sequenciamento em si. Nós pedimos que fosse incluído pelo menos uma antecipação e um retardo, e pelo menos uma ligação dos tipos que não fossem término para início. Eu posso ver aqui que você tem início para início, término para término. Muito bem. Faltaria início para término, que é SF, Start to Finish. Isso nós poderemos ver como. E ó, nós temos dois entregar aqui que é marco. Será que você colocou como marco? Você colocou como marco. Ou fui eu que pus? Opa! E fui eu que pus como marco. Não sei. Dá uma olhada se isso é marco mesmo. Eu lembro que no início da correção eu passei isso para verbo. Mas aí eu não sei se é marco ou se não é. Se for marco, também estaria errado, né? Porque era entrega. Poderia ser entrega do não sei o que, realizada. Entrega do índice realizada. Aí poderia ser marco. Do jeito que estava, não era marco nem atividade. Então eu vou desmarcar aqui. Marco. Se bem que ele também não tem responsável. Deve ser um marco isso mesmo. Depois você muda o nome disso para ficar um marco mais bonitinho. Mas eu estava falando de que mesmo? Sim. Dando um duplo clique, nós podemos vir em predecessores e ver aqui no tipo da relação os 4 tipos. Ficou faltando, pelo menos eu não achei, Start to Finish. E ficaria assim. Aquele erro foi porque, pelo seu sequenciamento, alguma coisa deu errado. Mas esses problemas a gente vê mais pra frente no curso. Devia ser algo do tipo, alguma atividade vai começar antes do início do projeto. Nada demais. Tinha um Start to Finish aqui em cima. Tem sim, tem aqui em cima. Ou foi o que eu queria agora? Não, foi o que eu queria agora. Enfim, além disso, nós teríamos as antecipações e os retardos. Deixa eu procurar. Aqui nós temos um por porcentagem, muito bem. Duplo clique, porcentagem, você pode escolher um lag percentual aqui. No caso, você está antecipando 25%. Isso quer dizer que quando o predecessor estiver 75% concluído, 75% do seu tempo já realizado, a predecessora vai começar, seguindo essa relação de Finish to Start. Além disso, você poderia ter incluído, no caso aqui por atalho, 16 Finish to Start menos 2 dias. E ficaria assim. No caso, uma antecipação de 2 dias, ou, editando aqui, mais 2 dias, um retardo de 2 dias. Certo? Mas ficou legal aqui o seu esquema. Vamos partir então para os seus modos do tipo diagrama de rede. Mas primeiro você vai anotar esse número aqui, certo? Esse aqui. Está aqui em cima também, ó. Então vamos lá. Diagrama de rede, modo 55. É um modo que você deveria ter criado, aqui o botão direito, vindo em Box Styles, deveria ter criado um template, que é esse aqui, atividade do projeto. Esse template você deveria ter aplicado, e aplicou, pelo que eu vejo, as atividades críticas, não críticas e aos summary. Não, no summary você não aplicou. Então, está aqui no summary também. Opa. Certo? E eu acho que tinha que pintar tudo de preto. Deixa eu ver. Isso aqui fica assim. Para ficar igualzinho o outro. Deixa eu ver. Pronto. Certo?
Ok. O template eu não cheguei a ver. Box styles, deixa eu ver. Name WS, nível org 3. Estou dizendo que a gente está usando aqui, ó, viu? E responsável. Muito bem. Você poderia, editando o template, colocar aqui no responsável um rótulo, assim, ó, responsável, ou então resp, para nós sabermos o que esse nome aqui embaixo significa. Tá legal? E já que nós estamos fazendo aqui no nível org 3, colocar NO3. Parece número, mas é nível org. Como você não preencheu para as atividades, todos eles estão vazios aqui. Certo? Esse módulo era só criar o template. No modo seguinte, que é o PDM, além de criar o template, que eu vou verificar aqui, format box styles, que é esse template aqui, que apresenta ID, name, early start, early finish, late start, late finish, free select, total select. O template está correto. Para as críticas e não críticas. Muito bem. Além de criar esse template, você deveria, aqui em format layout, desmarcar show summary task. Muito bem. Isso você também acessa aqui com o botão direito layout. Vou tirar um zoom. Aqui é um bom modo também para nós vermos que todos os elementos possuem predecessores e sucessores no seu projeto. No seu projeto, inclusive, que eu não encontro leapfrogs. Para tentar achar, botão direito, layout, fazer isso. E deixa eu ver. E essa atividade não tem predecessor. Digo, sucessor. Ah, tem sim, lógico, aqui embaixo. Então, é isso. Eu acho que realmente eu não encontro. Ah, achei sim. Tá vendo aqui? Olha só, acompanha comigo. Essa atividade tem dois sucessores, que é essa e essa. No caso, isso aqui é um marco. Mas tudo bem. Ó, essa e essa. Sendo que esse mesmo marco possui isso aqui como sucessor. Talvez eu mesmo tenha feito essa ligação, tá? O que não seria no seu projeto lá, que você me entregou, um leapfrog. Mas como não tem sucessor também está errado, fica aqui a informação do que é um leapfrog. Então, vamos lá. Esse aqui tem dois sucessores, que é essa e esse. Sendo que esse aqui, na cadeia de sucessores dele, nós temos esse, depois esse que chega até isso aqui. Então você repare que essa ligação ela é totalmente desnecessária, porque ela nunca, podemos dizer assim, vai chegar antes, vai determinar alguma coisa, já que essa cadeia aqui é a maior. Nunca vai ser usado esse caminho, porque para chegar aqui, nós temos todos esses. Porque o caminho de baixo também depende desse cara aqui, certo? No caso desses dois, que são marcos, mas, enfim, leva até esse. Então, antes dessa aqui, com certeza vai ter essa ligação. Se eu conseguir clicar aqui, eu deleto, certo? Isso é um leapfrog, uma ligação redundante e desnecessária. Continuando a verificação, você vai anotar o número 30. 30 já foi? Não sei. Vai anotar o número 30 e eu passo para o modo 70, que é esse modo cópia do PDM, mas que apresenta o grupo 35, que é cópia, quer dizer, o grupo 70, que é cópia do 35, certo? Ele também usa outline code para rearrumar as coisas aqui. E fica a informação que nós podemos usar grupos e também filtros nesse modo do tipo diagrama de rede. Para facilitar aqui, talvez clicando com o botão direito e apertando Hide Field, fique melhor, certo? Assim. Não sei se para vocês isso é melhor ou pior. Mas, para finalizar, nós temos um último modo, que é o 75. Ele está aqui, ele é a combinação do 45 com o Relationship Diagram. Lembrando que a parte de baixo está subordinada à parte de cima.
sendo que nesse caso, ao clicar aqui numa atividade ou num marco, eu vejo embaixo as relações dele, os predecessores e sucessores. Por exemplo, início da implementação tem 2 predecessores do tipo término para início e 6 sucessores, término para início. Nós temos aqui um com retardo, então ele te mostra os predecessores e sucessores, o tipo de relacionamento e retardos e antecipações, caso eles existam. Estou tentando achar aquele de porcentagem aqui, por exemplo, nós temos também essa informação. Ok? No geral, o trabalho ficou bom, parabéns. Só alguns erros que você deve corrigir antes de enviar o seu exercício 4. Tá certo? Qualquer dúvida, você entra em contato. Um abraço.